Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe, alguns dos principais assuntos de Guarujá e também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver aqui o tema ou os temas propostos. Hoje nós vamos ter uma honra de conversar aqui, eu tenho a honra de conversar que já está aqui do meu lado, com o Cleiton Leite, ele que é presidente da Federação das Associações, eu vou tentar não errar aqui, né? Ele é presidente da Federação das Associações Emancipacionistas e Anexionistas do Estado de São Paulo, a FAE-SP. Está aqui o Cleiton já, a gente vai explicar para o telespectador o que vem a ser tudo isso. Obrigado pela presença, antes de mais nada. Eu agradeço em primeiro lugar né, o convite, né, e peço permissão aí para entrar na casa dos nossos telespectadores. Né, me sinto muito honrado aqui em participar do seu programa. Legal, Cleiton. O que vem a ser a Federação das Associações Emancipacionistas e Anexionistas, para o telespectador ficar antenado aí. Tá. A Federação das Associações, ela foi criada por mim, por um grupo de associações ligada ao movimento emancipacionista no estado de São Paulo, que tem como objetivo procurar viabilizar a emancipação ou a fusão e a anexação de municípios ou de distritos, né, numa nova configuração da organização do Estado. Certo. Então, a federação, ela, na verdade, essa federação ela começou aqui em Vicente de Carvalho. Né? Eu fui o idealizador, né, idealizador dessa proposta. Né? Eu manifestei aos nossos outros associados e cada um do interior do estado foram se mobilizando, se formando associações. Quando chegou um determinado número, decidimos então criar a federação. Né? Então, nós temos uma associação aqui em Vicente de Carvalho, que é o Movimento pela Emancipação Política e Administrativa de Vicente de Carvalho, que é o MEVEC, né, que protocolou na Assembleia Legislativa um pedido de emancipação, que está lá aguardando o desfecho de uma lei que está em pauta lá no Congresso, vai entrar em pauta até o final do ano, né, para que possa os estados ter autonomia para poder criar novos municípios, fundir outros e anexar outros tantos. Então, essa federação foi criada justamente para dar voz a essas associações junto ao governo do estado e ao governo federal. Ou seja, mais vozes para falar de um assunto que estava sendo falado de forma isolada. Assim, que é muito importante, por sinal, pois envolve a vida do cidadão na sua cidade. As pessoas elas não moram num país, elas moram nas cidades, nos municípios. Né? E existem os distritos, os bairros, grandes bairros, que eles são abandonados, né, vamos dizer. Eu dou como exemplo para você a Zona Leste de São Paulo. Ali cabe 8 países do leste europeu ali dentro. Tão grande que ele é. E é tão abandonado e tão cheio de necessidades. Vicente de Carvalho é outro. Aqui é um bairro com 170 mil, quase 170 mil habitantes, que precisa da sua autonomia para poder crescer e desenvolver com mais facilidade. Correto. O Estado de São Paulo, vamos nos prender ao Estado, porque a federação ela congrega os estados. O Estado de São Paulo tem hoje 645 municípios. Exato. No horizonte assim da federação, é muito ou pouco? Teria que ter menos ou teria que ter mais? Na visão da federação, esse número ele pode até ser reduzido. Entendi. Porque nós também defendemos a fusão de municípios. É isso que é interessante. Então, tem municípios, até quando eu estive com o presidente Jair Bolsonaro, foi falado para ele exatamente isso. Olha, existe uma gama de municípios que estão inviabilizados porque foram criados durante a farra das emancipações, onde municípios foram criados por fotografias, né? Não tendo nenhum estudo de viabilidade econômica e social, não teve absolutamente nenhum estudo. Foi simplesmente colocou lá como município e ficou. Só que esses municípios depois, com os anos, não conseguiram né, se sustentar sozinhos. Então depende muito da ajuda do governo do estado e do governo federal. Isso não é importante, não é viável para nenhum país que se preze, né? Então, o que nós propomos? Nós propomos, além da criação de novos municípios, nós também propomos a fusão de outros municípios que hoje não tem condição alguma de existir. Nós temos um município no estado de São Paulo chamado Borá, ele tem 900 e poucos habitantes, entendeu? Mais da metade trabalha na prefeitura. A outra
entendeu? Foi para fora, para trabalhar fora, em outras cidades da região. Então para que você quer uma cidade dessa? É onde umas famílias disputam as eleições ali, virou um feudo. É uma prefeitura com seus secretariados, uma câmara. Mais uma quantidade de funcionário, e é tudo parente. É isso que é. Então, essa farra, isso tem que acabar. Isso aí, então, essas cidades vão passar por um crivo também, vão passar por um estudo, né, para ver se elas têm necessidade. Ó, tem cidades aí que estão com INSS atrasado. Né? Então, isso daí tudo, entendeu? Gera um peso para o Estado, entendeu? Então, em conversa até com o próprio presidente, ele falou assim, ó, porque nós não temos condição de criar mais municípios, com um bando de municípios aí, tudo com pires na mão, vindo aqui a Brasília pedir coisa. Então, o que aconteceu? Nós estamos conversando também com o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança, e ele é o presidente da frente parlamentar do Pacto Federativo. Então, nesse Pacto Federativo, vamos começar a querer colocar ordem nessa casa aí. Quem tem condições de se emancipar, de virar um município, vai virar. Mediante, entendeu? O que a lei determina, atendendo todos os critérios da lei. Aquele município que está aí muito ruim das pernas, que não consegue nem arcar com a folha de funcionário, ele vai ter que optar. Ou ele volta para a sede da qual ele saiu, ou ele procura uma cidade ali na sua fronteira, ali na sua região, com características iguais, e que aceite ele para que ele possa ser incorporado àquela cidade, fundido àquela cidade. O que é que a lei diz? A lei diz que se a cidade ela se fundir com a outra, né, uma cidade vizinha, o FPM dessa cidade vai para aquela que está recebendo ela durante 10 anos. Então, reforça. É porque você vai dar um impacto ali naquela outra cidade. Né? Então, essas situações que nós temos aí diante dos nossos olhos, isso vai ser uma coisa que vai ser muito debatida no Congresso Nacional, entendeu? Para poder viabilizar até o próprio Estado brasileiro, que hoje precisa aí se enxugar e se adequar às novas realidades que estão aí presentes. Como é que se daria o estudo, esse diagnóstico todo? Seria a nível nacional? Isso. A partir do Pacto Federativo, da Comissão do Pacto. O que acontece? O Pacto Federativo está querendo transferir essa prerrogativa para os estados. Entendi. Então, o Estado de São Paulo, junto à sua Assembleia Legislativa, vai ter que julgar qual é a cidade que tem hoje condições, né, de se fundir uma a outra, ou essa cidade que pretende ser, aliás, esse distrito ou um bairro que pretende ser uma cidade, será que ele tem condições mesmo? Então vamos fazer um estudo de viabilidade. Depois de pronto o estudo, aí a população é chamada a um plebiscito, porque a palavra final é do povo. É do cidadão. É do cidadão. É o que nós estamos fazendo aqui. Tem gente que acha que eu estou falando, não, eu estou querendo empurrar de garganta abaixo aí uma emancipação. Não, nós estamos querendo propor um estudo de viabilidade que prove se nós temos condições de ser uma cidade ou não. Entendi. Se nós tivermos essas condições, aí um plebiscito será chamado, a população será ouvida, será votada. Se o sim ganhar, aí vai ser feita uma lei, né, dentro da Assembleia Legislativa, o governador vai assinar e esse distrito se transformará numa nova cidade. Então tem uma sequência, né? Tem uma sequência de trabalho, tem um estudo, tudo que venha a viabilizar essa criação da cidade. Não é assim atabalhadamente, não é feito porque eu quero, porque o outro quer, não é isso. Nós vamos pedir um estudo. Se o estudo apontar que é viável, seremos uma cidade. Se não apontar, nós vamos pelo menos ter dados o suficiente para cobrar o município sede daquilo que nós temos necessidade hoje aqui. Entendi. Agora, nesse sentido, com essa, vamos dizer, com essa bandeira, né, essa agenda já colocada em nível Brasília, né, como pelo Luís Felipe de Orleans e Bragança, né? Claro. A federação ganha importância na medida em que une aí várias associações. Existem associações de emancipação, assim como no Vicente Carvalho, de outros distritos. Nós existimos uma no Ceará, existe uma no Pará, existe uma em Pernambuco, existem várias federações espalhadas pelo Brasil inteiro, em Goiás, no Tocantins, nós temos várias. Tanto que no dia 23 de abril,
né? Eu e mais esse pessoal, esses presidentes de federações, criamos a Confederação das Federações Emancipacionistas e Anexionistas do Brasil. Já em nível a nacional. nível Brasil. Certo. E o presidente que assumiu a presidência dessa confederação, meu amigo, economista, o Pantoja. Então, esse amigo, ele é uma pessoa muito bem instruída, muito estudada, foi funcionário do Banco do Brasil durante muitos anos, e é dele que nós vamos precisar, porque nós vamos ter que sentar com o ministro da Economia para provar para ele que nós temos condições de emancipar alguns municípios e outros vão ter que se fundir mesmo, porque não tem condição de continuar. O objetivo disso é justamente entrar nessa agenda que a gente está falando aí esses últimos meses, que é de dar mais eficiência ao Estado, considerando que Estado é União, Estado e município, né? Dá mais eficiência para isso. Dá mais eficiência para os Estados. O governo federal já determinou que ele não vai mais fazer concurso público, não sei se você ficou sabendo disso, né? Porque ele quer enxugar essa máquina e quer profissionalizar melhor esse pessoal, dar mais capacidade para eles poderem prestar um serviço melhor para a população. Quer dizer, então nós estamos num processo de enxugamento mesmo da máquina do Estado, para poder ela ser mais eficiente e atender o cidadão naquilo que ele precisa. Entendi. O que nós queremos quanto a município? Nós temos um distrito hoje que tem várias necessidades, várias mesmo. Nós tivemos aí um problema na Local Frio, que teve aquele vazamento de gás e tudo, e aquilo poderia ter sido pior. Né? E se fosse pior, onde nós colocaríamos os nossos doentes? Né? E não tem hospital para isso. Né? O Santo Amaro não tem capacidade para absorver um impacto desse. Nem de Guarujá, né? E nem do Guarujá. E nós temos um porto aqui, né? Então, assim, temos necessidade de ter um hospital aqui. E se a gente não consegue ter um hospital aqui, através da vontade da sede, então, quem sabe, se for assim, uma cidade, a gente consegue isso. Então, essa foi um dos maiores impulsos que me fizeram assim, a buscar a emancipação de Vicente de Carvalho, de colocar para a população, olha, nós somos um distrito grande, por aqui passa toda a riqueza do Brasil, por esse corredor aqui do agronegócio, né? Nós recebemos milhares de contêineres aqui, sem eles pagarem um tostão para nós de taxa, eles não recolhem quase nada para nós e deixam para trás umas ruas esburacadas, deixam para trás aí o ônus, e o bônus vai para outra cidade, como é Santos, que detém o porto, né, sob a sua jurisdição. E nós temos o quê? Não temos nada, não temos nenhum hospital, nenhum pronto-socorro decente, não temos um AME, as nossas UPAs que tem ali, a da Jardim Boa Esperança, desativada, as USAFAs em péssimas situações. Eu percebo que o prefeito atual tem uma vontade muito grande de melhorar as coisas, mas não consegue, porque se deixou por muitos e muitos anos sem fazer absolutamente nada pelo Itapema. E hoje o Itapema, ele sofre com uma situação de total abandono. Agora, quando chega no finalzinho dos mandatos, aí se começa a fazer uma coisinha aqui, outra ali, para dar uma sensação de que está sendo feito algo. Mas depois o povo cai na real e vê que não foi feito absolutamente nada diante dos problemas que o distrito reúne. Então essa é uma opinião e até um desabafo. Uma coisa evidente assim, até para quem nem mora aqui, nem vive aqui, né? A sede do município tem uma característica totalmente diversa da característica de Vicente Carvalho, né? Até em termos culturais, em termos econômicos e tudo, né? Já tem uma característica turística, e Vicente Carvalho é uma característica mais obreira, né? Vamos dizer. Ou portuária, né? Portuária, né? Portuária. A cidade sempre ela teve essa característica portuária. Para você ter uma ideia, logo no início da colonização, o Itapema, ele tinha uma vila, aqui a Vila do Itapema, ela abrigava quem? Os trabalhadores do Porto de Santos. As pessoas não tinham como morar em Santos, vinham morar aqui, entendeu? Então tinha um povoado aqui e a maioria das pessoas que moravam aqui eram funcionários do Porto de Santos, né? E que era um Porto de Naus, né? Então, a história do Guarujá, ela passa pelo Itapema. Todo o desembarque de madeiramento, de peças para construir o Casa Grande Hotel, em 1890, por aí, foi passado por aqui. Nós tínhamos uma máquina que pegava e puxava os vagões e levava tudo para o Guarujá. Então, assim, dá uma certa tristeza ver que esse distrito se tirou tanto dele e não se deu nada para ele. Aqui, no mínimo, era para ter uma Câmara Municipal, entendeu? Que Guarujá tivesse a sede o Paço Municipal lá, mas aqui deveria ter a Câmara Municipal.
A representatividade de Vicente Carvalho também, hoje, no contexto político, também é pequena, né? Pequena. E outra coisa, você tocou num assunto importante. O maior colégio eleitoral da Ilha de Santo Amaro ainda é o Itapema. Então aqui decide as próximas eleições, seja para prefeito ou para vereador, elas basicamente são definidas aqui, porque a população fixa aqui é muito maior do que está de eleitores que está lá no Guarujá. Hoje pode ser que esteja mais ou menos pau a pau, mas aqui sempre foi e sempre será o maior colégio eleitoral da Ilha de Santo Amaro. O orçamento de Guarujá, da ilha inteira, né, como um todo, para 2020, é um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Você deve, logicamente, ter uma análise aí e tal de como que seria essa divisão. Só ia te pedir para a gente fazer isso depois do intervalo comercial, essa divisão orçamentária. E como é que daria para sobreviver as duas cidades? Como é só. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalo, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar rapidamente na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. A capa da edição dessa semana traz como destaque o montante da Guarda Municipal, que já conta com uma tropa armada, como foi aí um anseio de vários anos seguidos, aí, em função das questões de segurança pública do município. Guarda Municipal que hoje já conta com 25% da tropa armada. É como eu brinquei sempre. Muita gente pode falar, mas só 25%? É aquela coisa de ver o copo meio cheio, meio vazio. 25% já é um caminho para que a Guarda Municipal esteja armada aí, prestando um serviço mais eficiente para a população e, logicamente, enfrentando aí as questões de segurança pública. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas, edição impressa. Antes do intervalo, o Fábio vai colocar também uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e a gente volta já já com o Cleiton Leite. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Cleiton Leite, ele que é presidente da Federação das Associações Emancipacionistas e Anexionistas do Estado de São Paulo, como o Cleiton explicou no primeiro bloco.
é uma federação que une associações de cidades aí que querem se emancipar e também movimentos de associações que querem ser cidades que poderiam ser anexadas, sempre visando aí, como a gente falou no primeiro bloco, a eficiência do Estado, considerando que Estado não é o Estado, é União, Estado e municípios, ou seja, essa agenda que está hoje aí forte, graças a Deus entrou na agenda brasileira, a busca pela eficiência do serviço público, que afinal de contas todo mundo paga imposto para quê? Para receber saúde, educação, transporte, ou seja, os serviços básicos da população que acabam sendo aí prejudicados por conta daquele noticiário aí que a gente queria ver de longe daqui, né, Cleiton? Eu deixamos no primeiro bloco uma questão específica sobre o Vicente Carvalho, que logicamente tem um sentimento... eu falei que caiu alguma coisa, né? Caiu. Um sentimento forte de emancipação em relação a Guarujá. O município de Guarujá, a ilha como um todo, tem para 2020 um orçamento total de R$1.500.000. Como é que ficaria essa composição numa eventual emancipação hoje de Vicente Carvalho de Guarujá? Tá. Nós temos uns dados aí que foram feitos lá em 2013, né, pelo professor Rodolfo Amaral, e que apontava que realmente Vicente de Carvalho, a única questão de imposto que ele perderia era na questão de IPTU, porque nós não temos um bairro nobre, nós não temos a cidade verticalizada, então nós não temos aí edifícios de alto padrão, não temos moradia de alto padrão, condomínio de alto padrão aqui. Então nós teríamos assim um problema na questão de IPTU, né? Mas não seria nada também tão diferente ou tão que impedisse a emancipação de Vicente de Carvalho. Mas a questão de sermos aí uma cidade que tem aí esse montante de 1.400, 1.600 aí, né? Põe o Guarujá entre as 10 cidades do BI, que são aquelas cidades que recolhem, né, acima de 1 bi de reais. Pra você ter uma ideia, o estado de Roraima, eles têm uma folha de pagamento de 288 milhões de reais. Por ano. Por ano, entendeu? E aqui, a nossa cidade, nós temos uma folha de pagamento de quanto? Pelo menos metade desse 1,5 bilhão por ano. Os caras lá conseguem fazer coisas com esse dinheiro que nós não conseguimos fazer aqui. Então, o que vai precisar? A gente vai precisar adequar isso às necessidades da população. Nós estamos recolhendo, como você mesmo falou, você recolhe imposto para quê? Para você ter melhoria na saúde, na segurança, nas vias, na estrutura da cidade, né, na infraestrutura dela. E o que nós temos? Nós arrecadamos aí 1.400, 1.600, mas e para nós, o que importa isso? Pô, o cidadão que está em casa, ele fala, 1.400, 1.600, mas é muito dinheiro. E para onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro é aplicado de que forma? Que forma responsável esse dinheiro está sendo aplicado na cidade? Porque com um orçamento desse, um orçamento que muitas cidades não têm, né, daria para fazer muita coisa na cidade. Entendeu? Tudo bem que nós temos aí dívidas, foram feitos empréstimos aí, mas e as obras? O que poderia ser feito com esse dinheiro e não foi feito? Vicente de Carvalho hoje sofre com isso, porque quando fala assim, nós estamos recolhendo aí uma previsão orçamentária de 1.400, 1.600, mas você acaba recolhendo aí 900 milhões, né? E de quanto esse dinheiro, quanto vem desse dinheiro para Vicente de Carvalho? Por que não se investe aqui? Por que as nossas ruas continuam esburacadas? Por que os nossos postos de saúde estão aí faltando medicamento, faltando pediatra, faltando médico? Agora deu uma melhoradinha, mas não é uma melhorada que a gente gostaria de muito mais. Mas nós temos ainda problemas, temos umas situações difíceis aí. Não importa quanto venha para nós de orçamento quando a gente se emancipar. O que vai importar é como o governo municipal que estiver à frente da cidade
vai usar esse dinheiro em favor da população. Correto. E não em favor de alguns grupos isolados ali. Tem que usar em favor da população. É para isso que a emancipação, ela vem. Ela vem por quê? Porque o povo está cansado de esperar da sede. Então resolveu caminhar com as suas próprias pernas. Se tiver que errar lá na frente, que nem dizia o nosso saudoso Francisco Martins, que erre pelas suas próprias mãos e não pelas mãos de outrem. Exato. Você falou no começo do programa que existe a associação local, né? Sim. Você deu até um nome. É o Movimento de Emancipação de Vicente de Carvalho. De Vicente de Carvalho. É o MEVEC. O MEVEC. Como é que está o trâmite dessa questão toda de emancipação? A emancipação depende hoje desta agenda nacional da Comissão do Pacto Federativo ou caminha paralelo? Existe alguma movimentação junto à Assembleia para realizar esse sonho, vamos dizer assim? A última vez que eu estive lá em Brasília, conversando com os deputados lá, e eles falaram para mim o seguinte, ó, a lei, ela está pronta, está aguardando ser pautada no Congresso. Como nós temos aí a reforma da Previdência, a reforma fiscal, né, tributária, nós temos aí a reforma política, né, da qual até participei da abertura da frente parlamentar. E tem aí o Pacto Federativo que vai vir. Que é tipo uma reforma do Estado. Do Estado. Então, assim, é possível que ela aconteça até novembro ou no próximo ano. Tá? Então, essa lei está pronta. O governo olhou ela com bons olhos. Né? Ele acha que dá para adequar ela até a nossa realidade aqui. Pode ser que mude alguma coisinha. Talvez tenha que voltar para o Senado e depois voltar, porque é uma PEC. Ela vai alterar a Constituição. Então, nós esperamos que ela seja concluída a votação dela até o início do ano que vem. Entendi. Né? Mas a ideia é que se acontecer o Pacto Federativo antes, o que acontece? Ele acelera. Entendi. Qual é a posição do presidente Jair Bolsonaro? Você que, até pelo seu Facebook, parece que até tem uma amizade aí, uma intimidade. Qual é a posição do presidente com relação a essas questões? O presidente, no início, né, quando a gente conversou a primeira vez sobre isso, ele foi meio reticente, porque criar município é na cabeça de qualquer cidadão se criar mais despesas. Claro. Né? Mas quando foi explicado para ele que a lei também favorecia a fusão e anexação de cidades e de distritos a outros, né, que estão em melhores condições, aí ele ficou mais contente com a apresentação do texto de lei. Então ele falou assim, olha, se for de acordo com o que está aí nessa lei, eu não tenho problema nenhum de ir lá e sancionar essa lei, desde que nós tenhamos mecanismo que facilite a fusão e a anexação desses municípios aí que andam com os pires na mão aqui pelos corredores de Brasília. Falou, isso daí a gente não quer. Criar um município para depois vir aqui em Brasília pedir recurso, nós não queremos mais. Nós queremos criar assim, um município forte, ele tem população, a população quer, vamos lá e vamos ajudar essa população a crescer. Quando foi falado também para ele que a lei favoreceria muito a ocupação de regiões aí, que estão a região de fronteira, principalmente ali no Amazonas, né, no Mato Grosso, né, aí ele ficou mais contente ainda. Ele falou assim, isso aí é muito interessante, porque essas fronteiras estão permeáveis. Se você coloca a cidade ali, basicamente você põe ali uma guarnição da polícia, põe o exército, põe a marinha, dependendo se até aeronáutico, e aí você consegue patrulhar melhor essa fronteira. Entendi. E tendo uma cidade ali fica muito melhor para que as pessoas possam ir para lá, começar uma vida nova, desenvolver uma cidade, crescer junto com ela. Então, assim, há uma posição da parte do governo federal favorável, sim, desde que seja com responsabilidade, visando sempre, né, a situação do Estado hoje, no caso de recursos e de gasto com isso daí. Certo. Bom, dada a importância desse tema, principalmente para nós aqui, que vivemos essa questão aí, essa agenda aí há muitos anos já, essa questão de emancipação de Vicente de Carvalho, que é uma questão que preocupa tanto quem mora na sede do município, quanto quem mora, né, logicamente, no distrito de Vicente de Carvalho. Dada a importância disso, até te convido para a gente, eventualmente, renovar esse bate-papo, essas questões. Porque o apoio do governo federal aí, no caso, é fundamental, né? É fundamental. Eu só queria que você deixasse para o telespectador essa possibilidade. Muita gente
tem uma opinião formada sobre isso? É fácil de achar o movimento ou a federação nas redes sociais ou pela sua rede social? Pelo Facebook, Certo. é só a pessoa colocar lá Movimento pela Emancipação Política Administrativa de Vicente Carvalho, MEVEC, que aí ele já vai ver lá a página. Há uma interatividade assim? Tem sim, a gente sempre que pode. É que a gente também trabalha, né? Claro. Então, às vezes, quando eu paro um pouquinho, eu entro na rede social, respondo a alguém, tiro a dúvida de um, converso com outro, as pessoas querem participar. Na nossa página a gente vê muita gente participando, assim, perguntando, entrando, indagando, né, tirando dúvida, falando a favor e também mostrando o seu lado de ser contra. Legal. Né? Mas aí quando a gente também vai ver da onde a pessoa nem mora na cidade, mora em outro lugar e está opinando numa cidade que nem lhe pertence. Às vezes nem conhece a realidade. realidade. A gente ignora. Agora, quando a pessoa é daqui mesmo e se posiciona contra, a gente procura respeitar a opinião dele, porque quando for feito o plebiscito, ele vai poder votar não. Né? Ele vai ter que dar chance para aqueles que querem votar sim, votar também. O plebiscito sempre vai ser a última palavra, né? A última palavra é a do povo. Não tem essa de falar, não, o cara vai impor. Não vai. Quem vai falar, a última palavra é o povo. O povo vai dizer, nós queremos. E aí, se isso acontecer, beleza. Vamos combinar também qualquer hora. A gente acabou encontrando o professor Cândido, que tem uma visão, não só por causa do problema de visão dele, mas é uma visão de esquerda, né? Com o olho de esquerda. E você com uma visão de direita, fazer de repente aí um programa, quem sabe a gente consegue fazer um dia aí. Conversei com o professor Cândido ali, que é uma conversa amistosa. Quem sabe a gente consegue fazer aqui no programa um debate aí entre esquerda e direita, um debate logicamente de alto nível. Com ele sempre vai ser de alto nível, porque é uma pessoa inteligente, ele sabe colocar as ideias dele de forma respeitosa e a gente se respeita. Não, esse negócio, assim, a gente sabe que tem a esquerda e a direita, né? Eu estava até falando agora ali para ele, falei, olha, nós temos que ter todos os espectros políticos. Claro. Todos eles têm que existir, cada um na sua, sem interferir no outro lá. Na hora de um debate, respeitosamente debater e colocar suas ideias em prática ali, ou expor as suas ideias. Não adianta. Exato, não adianta. E beligerância não adianta. Beligerância não adianta. E outra coisa, né? Quem vai ganhar com isso é a sociedade e a democracia. Infelizmente, o meu tempo já estourou faz tempo, mas eu te convido para a gente aprofundar esse debate aí, tanto da emancipação quanto dessas questões políticas partidárias. Olha, foi um prazer muito grande, agradeço a você, a equipe toda do programa. Programa maravilhoso, gostei demais, me senti muito à vontade para conversar, para expor as nossas ideias e agradecer também ao telespectador, né, que ficou até agora nos assistindo aqui e mais o quê? Mais agradecer por essa oportunidade rica que você me deu. Obrigado, Cleito. Obrigado pela presença, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um assunto de cidade novo, mas antes o Fábio vai colocar mais uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. Até logo a todos. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você.